irmãos, minhas irmãs, queiram se ajeitar onde estiverem para juntos refletirmos sobre esses textos bíblicos. Permitam-me tirar a máscara. Obrigado, depois a reporei. Meu irmão, minha irmã, a temática deste 30º domingo do tempo comum, cujas leituras, a primeira e o Evangelho, que coincidem, trazem consigo ver para seguir Jesus e anunciar. Não basta ver Jesus, é preciso se envolver com o projeto novo, diferente que ele trouxe ao mundo, o qual não é igual ao que os humanos inventaram. O reino de Deus, o reino dos céus é diferente. Ele é voltado especialmente para reintegrar aqueles que foram excluídos por aqueles humanos que se acham muito mais do que os outros. Portanto, aqui veremos isso. Celebramos hoje, não podemos deixar de colocar, o Dia Mundial das Missões. E a liturgia, acima de tudo, recorda o projeto libertador de Deus para a humanidade, especialmente, como já referi, para as pessoas mais sofridas, vulneráveis, necessitadas, vítimas das mais diversas formas de exploração e injustiça. E quem comete isso? Irmãos que muitas vezes se dizem de Deus e fazem até em nome de Deus isso. Por essa razão, temos que ir na fonte dos textos bíblicos. E aqui ouvimos a leitura de Jeremias, capítulo 31, versículos 7 a 9. Lembrando que os textos de Jeremias, bíblicos atribuídos a ele, que ele exerce seu ministério profético ainda muito jovem, lá pelo ano 627 a.C. E ele exerceu aproximadamente por 50 anos, talvez tenha sido o que mais longo tempo exerceu sua profecia. E este episódio que ouvimos aqui foi em torno deste ano 627 a.C., durante o reinado de Josias em Judá, conforme o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 10. E lembrando que foi uma época que tinha um recurso promissor, ou seja, de esperança, e de fato, coisas públicas que Josias fez ao reformar o sistema de governo. No entanto, seus sucessores não seguiram a mesma rota. Como se sabe, em muitos momentos, quando eleito outro para coordenar um país, um estado, um município, nem sempre continua aquilo que estava sendo feito em favor do povo todo, como políticas públicas. Pois bem, Jeremias fala isso, que por essas atitudes erradas viria um castigo, não de Deus, mas os próprios, quando não cuidam dos seus cidadãos, aqueles a quem cabe exercer em nome do Estado, em nome do país ou da nação, cultivar o benefício para todos os concidadãos, terá alguma consequência séria. Não é Deus que manda o castigo, são os humanos que, ao assim procederem, escolhem este mecanismo que vai excluindo e desapropriando muitos irmãos. Pois bem, por ele ter anunciado isto, ele foi chamado como profeta do pessimismo. E, no entanto, foi injusto, porque efetivamente isso que ele profetizou aconteceu. É só pesquisar na história, especialmente no nível médio, se estuda isso, que Jerusalém, primeira vez, foi destruída em 586 antes de Cristo. Muitos foram deportados. E por quem?
pelo exército do tirano Nabucodonosor da Babilônia. E, portanto, lembrando, Jerusalém foi destruída 2 vezes. A segunda foi lá pelo ano 70 depois de Cristo. É bom ver isso, porque muitos pensam que a palavra de Deus não incide em cima das políticas que são planejamentos feitos por aqueles que deveriam governar para todos. Exatamente a palavra de Deus ilumina isso e põe às claras as maldades que podem ocorrer. Foi o que o profeta fez, falou, anunciou. E ao mesmo tempo, neste contexto, conforme o capítulo todo, 30 a 33, o profeta é chamado como profeta da consolação, porque ele não se deixou abalar por essas situações, mas em meio à dor, ao sofrimento de terem sido deportados e pela tirania de Nabucodonosor, ele aponta que Deus vai mostrar uma saída para o povo de Israel, que há de voltar para a sua terra, há de voltar para ter esperança, para trabalhar de novo juntos, para cultuar o seu Deus monoteísta, ou seja, Deus Yahvé, o único Deus. E, portanto, iriam voltar, conforme o versículo 7, o retorno à sua terra, o povo volta, os exilados todos retornarão, estão dispersos, e será como um resto de Israel. Por isso aqui ele descreve exatamente as situações mais limitadas, vítimas, que são aqueles tidos como aleijados, cegos, grávidas e parturientes, porque nelas está a esperança de vida nova que há de surgir. Isso, vítimas todas, os indefesos pelas injustiças e explorações que alguns impõem sobre grande parte do povo. É aí que a palavra de Deus entra e manifesta a esperança através do profeta. E se de fato você for ler mais adiante, é através de um pagão, de um rei persa, Ciro, que Deus traz de volta os filhos de Israel para a sua terra. Então, a profecia, de um lado, sempre é denúncia das injustiças cometidas, mas não para aí, porque a palavra de Deus não fica preso às denúncias, mas mostra que em meio a esta situação, ele prepara através de humanos que acolhem sua palavra e seguem, a torna de efetivamente luz, vida, esperança. Por isso se serviu do rei Ciro, persa, para levar os filhos de Israel de volta à sua terra. Deus caminha sempre, não de modo visível, mas todos percebem ele pelos símbolos no Antigo Testamento. Sempre no meio de nós, nunca acima, nunca por baixo, no meio dos seus filhos. E isso é revelado especialmente através do Filho Jesus. Então, nós percebemos que muitas vezes esses que dominam estão cegos diante de Deus, cegos diante daquilo que é sua missão que lhes é confiada. Não importa de que modo foram colocados lá no poder. Sua missão é zelar pelo povo e não privilegiar alguns. Essa é a tarefa, fruto da palavra de Deus e que precisa ser anunciado de modo profético, porque essa missão de quem crê em Deus, de quem tem esperança na vida, e ela foi totalmente confirmada pela presença do Filho de Deus, que nasceu de Maria e acolhido pelo pai educador José. Vamos então ao Evangelho. Aqui proclamamos Marcos 10, 46 a 52. Lembrando que esta é a parte final do caminho que Jesus estava encetando, saindo de sua terra, conforme a narrativa de Marcos, e no caminho, direcionando-se a Jerusalém, porque fora percebendo que aqueles que se diziam de Deus, que se instalaram no templo, iriam tramar a morte dele. No caminho, ele foi dando a formação aos 12, mas também encontrou pessoas de todos os tipos, situações,
dores, sofrimentos, e ele as escuta. E aqui é a vez, ele está atravessando Jericó, um local muito bonito, lá onde ele encontrou também o baixinho, rico, mas que mudou de vida, Zaqueu. Pois bem, ele vai caminhando e vai instruindo. Eu já tinha contado a terceira vez que teria essa sua paixão, tortura psicológica e humana, e seria condenado, mas ressuscitaria. E os apóstolos ainda não compreenderam isso. No caminho, vejamos, no caminho encontramos inseguranças, nunca sabemos como está a estrada, como está, se tem buracos, se tem possibilidades de assalto, se tem possibilidades de encontrar um animal feroz, como havia na época. Enfim, tantas coisas podem ocorrer. No caminho encontram o filho de um homem, o cego de nascença, Bartimeu, filho de Timeu, sentado à margem. O que ele possuía? Sem ver. A única coisa que ele possuía era seu manto, que lhe dava segurança de proteção. Ele era execrado, colocado lá. Quando ele ouve falar que Jesus o Nazareno está passando, ele grita, porque vê sua esperança neste ser do qual ele ouviu falar, Jesus o Nazareno, e grita: filho de Davi, mestre, tem piedade de mim. As pessoas ainda querem calar a voz. Assim como hoje, aqueles que falam em nome de Deus verdadeiramente sua palavra e a profecia, aqueles que não são de Deus querem calar essa voz, porque a verdade incomoda, a verdade traz à luz as mentiras faladas e publicadas, seja por escritas ou faladas ou gravadas, televisionadas, enfim, a verdade prevalece. Ela vai se revelando aos poucos, vai tirando o véu da mentira e vai tirando a veda colocada nos olhos de propósito para enganar. Por isso ele grita mais alto e Jesus escuta. E como ele é o mestre que veio consolar os frágeis, aqueles que eram colocados à margem, e ele não precisava perguntar, ele já tinha escutado, mas ele queria ouvir dele o pedido, porque Jesus escuta os pedidos. E ele disse: o que posso fazer? O que você quer, Bartimeu? Que eu veja. Olhem só. Ele queria olhar, queria ver as coisas bonitas acontecendo, o sol brilhando, a chuva caindo, as folhas que o vento agita das árvores, perceber a beleza das flores. Nada disso ele podia imaginar e ver. E quando dizem: vão lá, chamem ele. Aí falam: coragem, o mestre quer te ver. Ele dá um pulo, como quem está disposto: eu vou ser servo desse Senhor, esse é o Deus da vida. Joga o manto longe, ou seja, as coisas antigas ele joga para o lado, as seguranças todas. Vê em Jesus sua firmeza de fé. E Jesus olha nos olhos e pergunta: que queres que eu te faça? Que eu veja, mestre. E Jesus diz: vai, tua fé te curou. Todos os momentos em que acontece uma maravilha, ou seja, um milagre, como chamamos, sempre do interlocutor é exigido fé. Sem isso não acontece. Por essa razão, muitas pessoas dizem que têm fé, mas na verdade não são capazes de se abandonar em Cristo. Não são capazes de jogar o manto longe como fez Bartimeu. Estão presos às pequenas posses que têm e não conseguem se abandonar ao Senhor. Por isso, ter fé não é tão fácil, não é tão simples. É fácil falar da boca para fora, eu creio, mas o coração muitas vezes está longe, e a boca, o que fala, atrai o que está no coração. Por isso, só o aprendizado ocorre com o homem de Nazaré, com Jesus, o verdadeiro Deus, a quem muitos não seguem hoje, mas dizem que são de Deus, não sei do qual. Mas as atitudes mostram se eu sou do Deus de Jesus, o Cristo Senhor, que entre nós viveu, deu a vida, e aqui
e só Ele pode nos libertar das mentiras, das falcatruas. Ele liberta, Ele cura. Mas eu preciso querer e acreditar nele, e querer ser seu servidor. Sem isso, não vem a cura. E Bartimeu foi com eles. Irmão, irmã, levemos conosco esta palavra. E em famílias, conversem mais sobre estes textos e verão que muitas ideias mais para seguir e servir a Jesus e sermos verdadeiramente missionários e missionárias hão de surgir em nossas mentes e que vão se alojar no coração para transbordar em atitudes concretas de vida, de fé, de acolhimento, de respeito à dignidade, às diferenças que todos nós somos. Amém. Amém. Creio Creio em Deus Pai,